Aí, infelizmente, vai passando os 40 minutos, aí ele fecha automaticamente a... Tô voltando aqui. Infelizmente, passa o tempo dos 40 minutos, aí a gente não consegue mais... Ele fecha automático. Então, gente, novamente, né, na fase da hiperplasia, tem gente entrando ainda, elas se dividem com pouca frequência, né, elas são estimuladas por algum fator de crescimento, né, na condição fisiológica, como, por exemplo, as células as células hepáticas, os astrócitos, células musculares lisas, né, e aí quando sofre alguma hiperplasia ou uma hipertrofia é referente a algum tipo de estímulo. Então, algumas células, por exemplo, da hiperplasia, elas não podem se dividir, elas não se dividem, que são as células dendríticas. Essas aqui, por exemplo, elas não se multiplicam, elas ficam sempre, durante toda a vida dela, a pessoa vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho, entendeu? Diferentemente do músculo cardíaco, que consegue se desenvolver, aqui causando fazendo uma condição patológica. Então, devido a também alguma estimulação hormonal diminuída, isso pode também causar um atrofismo nesse órgão. Vocês estão ouvindo aí, gente? Estou falando sozinho, parece? Estão ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, dependendo da condição hormonal, né, esse órgão ele pode deixar de receber os estímulos e aí, consequentemente, o órgão ele pode sofrer uma atrofia. Uma célula que tinha um tamanho normal dela passa a diminuir também. Isso varia muito de acordo com o estímulo que ela venha a ter, né? Por exemplo, uma pessoa que se acidentou, por exemplo, ela teve um acidente de moto, ela passou quebrou o fêmur, por exemplo. Então ela vai ficar ali num período de tratamento, né? Dentro da cirurgia e tal, né? Vai ter todo um período de recuperação, fisioterapia e tudo mais. Só que enquanto ele fica parado nesse momento, a pessoa precisa ficar ali acamada, né? Então isso acaba ocasionando numa atrofia dos músculos da pessoa, tanto das pernas quanto dos braços, né, dela como um todo, uma pessoa acamada. Por quê? Porque ela não tem mais o estímulo normal de levantar, de andar, né, apesar de ser normal para quem não está acamado, né, a gente está em completo movimento durante o nosso dia a dia. Agora pensa, uma pessoa fica acamada todos os dias, né, por meses, por anos, então ela tem uma diminuição, uma atrofia da sua musculatura esquelética. Então faz com que os músculos, né, eles ficam menores, eles fiquem mais fracos. Entendeu?
acarretando num estímulo mais fraco. Seria isso também, professor? Também. Esse exemplo que eu estou falando é se fosse no caso de um acidente, né? Mas pode ser por diversos fatores que levem à diminuição, né, dessa Da célula. função dela, né? Exatamente. Professor, Uhum. isso faz a pessoa sentir dores musculares, alguma coisa assim? Sim. Quando a pessoa ela deixa de fazer tá acamada, por exemplo, né? E aí ela volta a tentar fazer movimento, né, dessa região, ela tem uma dificuldade para voltar ao normal, né? Vamos dizer assim. Ela tem uma dificuldade, sim. A resistência física para fazer uma corrida, por exemplo, ela também é muito diferente. Por isso tem que fazer tratamento de fisioterapia, né? Começar aos poucos, né? Trabalhando aos poucos, esse retorno. Mas aí precisa de ter Entendi. um tratamento específico, né? Aqui eu estou falando muito do exemplo de uma pessoa acidentada, né? Mas cada, cada, cada condição é diferente da outra, tá bom? Pode ser que seja uma condição irreversível, né? Doenças irreversíveis, lesões cerebrais que vão diminuindo, né? Não só a parte esquelética, mas do organismo inteiro como um todo, né? Não só esquelético pulmonar, né? E por aí vai. Lembrando, né? A gente está vivendo muito o coronavírus, né? A pessoa acaba precisando dos respiradores, né, porque o vírus ele dificulta, né, completamente a condição de respirar, por isso a necessidade dos respiradores. Então aqui, né, um exemplo de um exemplo de uma atrofia, né, nos músculos esqueléticos e neuromotores, né, que leva a essa condição da humana. Então, aqui a atrofia ela pode estar também associada à aterosclerose da artéria carótida, né? Isso vai diminuir o calibre da veia também, isso também pode relacionar a doenças, tá bom? Como o fluxo sanguíneo vai diminuir, então menos nutrientes estarão chegando às células finais, né? Isso principalmente pode ser também ocasionado por placas de gordura, né? E aí também pode acontecer essa condição, né? Devido a, né, a gente, condições, né, esqueci agora, fugiu a palavra. Mas em regiões mais pobres, né, não tem muito acesso à alimentação, a saneamento básico. Então acontece, né, sem a nutrição, as células, né, do corpo, elas não se nutrem. E aí ficam como nas imagens, essas pessoas, né, mais esqueléticas. Na atrofia, né, esse encolhimento das células, ela gera um catabolismo aumentado das organelas, né, e aí vai resultar na redução do citoplasma das células, consequentemente. Já na metaplasia, o que é? Ela é uma substituição de um tecido por um outro, né, um órgão que ele começa cancerígeno, ele vai se multiplicando, né, nesse órgão, no estômago, por exemplo. Começou a ter um câncer de estômago. E aí, se ele não for tratado a tempo, ele passa a invadir outros órgãos também. Ele invade por intestino, por exemplo. Aí o intestino que estava saudável, ele passa a se tornar cancerígeno também. E se não for tratado, continua nessa proliferação desordenada.
entendeu? Então, é uma das fases da doença, né, do câncer, né? Quanto mais avançado ele for, maior vai ser o quadro clínico pro paciente. Então, aqui, ó, um estado de metaplasia, né? Aqui, como vocês podem ver, né? É o tecido ectocervical. Desculpa, deixa eu entender aqui, peraí, rapidinho. Aqui, acho que eu escrevi... Aqui eu acabei colocando que está endocervical, mas não é endo, não. É o tecido ectocervical, que aqui vocês viram que várias camadas de células superficiais, né? Aqui é o tecido normal, né? E aí, essa primeira camada aqui de células são as camadas basais, né? E aí, em cima, são as células superficiais. Quando vai para um estado metaplásico, olha a quantidade de células basais que tem aqui, né? As células basais, elas são no máximo de 1 a 2 camadas, né? Aqui tem várias camadas, então elas não deveriam estar aqui. Então isso é característico de uma metaplasia. Então ela pode ser reversível, vai depender de acordo com o tratamento, né, que a pessoa venha a ter. Então, gente, aqui tem mais alguns exercícios, né? Hoje foi esses 2 slides que eu gostaria que eu passei para vocês, referente à aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida referente à aula? Querem perguntar? Bom, então, fica agora para a atividade dentro da aula, né, esses exercícios para vocês realizarem, né, definir os conceitos de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, né, resolver esses exercícios e também os do slide anterior. Tá ok? Ok. Então é isso, gente. Finalizo a aula teórica de hoje, né, com vocês realizando os exercícios durante o período da aula. Tá bom? Então, permaneço no grupo do WhatsApp, né, fico à disposição, vocês podem me perguntar tirar qualquer dúvida, né, dentro do grupo, e é isso. Tá bom? Ok. Então, até mais, gente. Até quarta-feira, né, para quem... Até a próxima aula, tá bom? Um abraço. Abraço. Boa noite, professor. Boa noite.